Não consegui confiar nos meus próprios olhos. Lá estava Caroline, minha parceira de 4 anos, sem camisa, sentada no colo de outro homem na banheira de hidromassagem abaixo. Suas expressões não deixavam dúvidas de que estavam envolvidos em atividades íntimas. Fumando de raiva, rapidamente gravei um vídeo curto no meu celular. Apesar de considerar trocar de roupa por um short de banho, acabei decidindo contra, optando por sentar no quarto e refletir sobre por que ela não queria que eu fosse à festa. Caroline trabalhava como secretária na Air Funds, uma empresa de fundos de investimento, há cerca de 1 ano, e sempre parecia genuinamente feliz no emprego. Agora, o motivo de sua satisfação ficava dolorosamente claro. Naquela semana, eu havia encontrado por acaso uma mensagem no celular dela sobre uma festa de Natal da empresa, com convite para acompanhante. Quando a confrontei, ela tentou me dissuadir, citando preocupações com o tédio das conversas sobre finanças. Perplexo, perguntei se ela estava envergonhada de ser vista comigo, e ela me tranquilizou, explicando que não era por vergonha, mas pelas conversas monótonas sobre dinheiro esperadas no evento. As festas mensais da empresa geralmente eram apenas para funcionários, resultando em Caroline frequentemente ficando fora até tarde da noite ou até o dia seguinte. Embora eu nunca tivesse feito alarde sobre isso antes, agora eu entendia o que acontecia nesses eventos. Respondi com um reconhecimento resignado e ela mencionou que, se eu decidisse ir, deveria garantir que meu smoking estivesse limpo. No entanto, ela me alertou, expressando dúvida de que eu fosse aproveitar o evento. No dia da festa, ela sugeriu que eu levasse um short de banho e questionei a adequação disso para uma festa de Natal em dezembro. Ela explicou que as festas geralmente terminavam no apartamento de cobertura do chefe, que tinha uma bela banheira de hidromassagem. Reconheci sua revelação e ela confessou que isso era praticamente uma ocorrência regular. Depois, pediu que eu prometesse me comportar impecavelmente naquela noite, ao que assegurei que sempre o fazia, embora meu tom pudesse sugerir o contrário. Curioso, perguntei por que ela estava compartilhando essas informações comigo. Ela explicou que as festas podiam às vezes sair do controle e não queria que eu fosse pego desprevenido, mencionando que alguns homens lá podiam ser excessivamente familiares. Insisti sobre possíveis problemas, afirmando que, contanto que tudo passasse no teste do marido, não haveria problemas. Em resposta, ela apenas sorriu e me beijou na bochecha sem dizer uma palavra. Na festa principal, Caroline me apresentou à sua amiga Gabriela, me apresentando como seu marido. Gabriela sorriu para mim e, em tom de brincadeira, questionou o termo marido, sugerindo que a noite seria divertida, referindo-se a Caroline como uma mulher animada e aventureira. Intrigado com o comentário de Gabriela, olhei para Caroline, que respondeu com um sorriso brincalhão e uma risadinha. Ela mencionou que precisava circular e pediu a Gabriela para acompanhá-la para pegar bebidas, especificamente pedindo vinho, e partiram sem olhar para trás. Fui até o bar, pedi o vinho de Caroline e peguei uma cerveja para mim. Apesar de procurar pelo salão, Caroline não estava em lugar nenhum. Procurei por ela, mas não encontrei nenhum rastro. Após meia hora, me sentei em uma mesa vazia, esperando que ela viesse me procurar. Enquanto isso, observava a pista de dança animada, sentindo-me ignorado enquanto as pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível. Parecia que ela estava certa, eu não estava me divertindo, e minha frustração aumentava à medida que minha esposa parecia ter me abandonado.
Após tomar minha cerveja por algumas horas, decidi encerrar a noite. Se Caroline não ia passar tempo comigo, eu iria para casa e a deixaria aproveitar a companhia de seus amigos. Enquanto me dirigia para a saída, Caroline e Gabriela se aproximaram, acompanhadas por 3 outros homens, um dos quais estava com o braço ao redor da cintura de Caroline. Caroline dispensou formalidades, me cumprimentando com um "Oi, aí está você", ligeiramente embriagado. Quando ela me beijou, senti o gosto de tequila junto com algo mais. Mencionei que estava prestes a ir embora, já que ela me deixou sozinho pelas últimas 2 horas, e perguntei onde ela esteve. Caroline corou, evitando contato visual, enquanto os homens sorriram de forma debochada, e escolhi não confrontá-los. Gabriela explicou que eles estavam tomando alguns shots. Caroline parecia confusa com a explicação de Gabriela, deixando-me intrigado com a situação. Perguntei a Caroline sobre os shots, notando o gosto de tequila e algo mais. Ela minimizou, dizendo que estavam indo para a casa de Lucas, onde a banheira de hidromassagem estava esquentando, e perguntou se eu estava pronto para ir. Respondi afirmativamente e perguntei se finalmente passaria algum tempo com ela ou se ela planejava me abandonar novamente naquela noite. Ela me tranquilizou, dizendo para não ser bobo e que eu a veria mais tarde. Ela decidiu ir com Gabriela e os homens. Então sugeri que ela fosse comigo. Mas um dos homens pegou a mão de Caroline e a puxou, agravando ainda mais minha irritação. Eles partiram com Caroline e Gabriela seguindo os homens, rindo enquanto saíam. Entrei no meu carro e os segui. Ao chegar, vi Caroline de biquíni, o que me deixou perplexo, pois, ao alcançarmos o destino, ela já estava na banheira de hidromassagem com 2 homens, mais tarde identificados como Lucas e Henry, os sócios sêniores da empresa. Eles exalavam um ar de garotos de fraternidade ricos. Depois que saíram, Gabriela se aproximou e perguntou se achava que poderíamos nos encontrar mais tarde naquela noite. Respondi questionando o que a fez pensar que eu estaria interessado, enfatizando meu estado civil. Ela pareceu surpresa, citando as interações de Caroline com outros homens, especialmente o beijo que Caroline me deu antes, levando-a a acreditar que tínhamos um casamento aberto. Confuso, perguntei o que ela quis dizer com o beijo anterior de Caroline. Gabriela revelou que Caroline já havia sido íntima de Lucas e Henry, deixando-me completamente enojado. Uma onda de náusea me invadiu, e a expressão de Gabriela mudou ao perceber meu choque. Ela exclamou: "Meu Deus! Você não sabia, não é?" Admiti que não, e perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Gabriela revelou que vinha acontecendo desde que Caroline entrou na empresa, há mais de um ano. Chocado, lutei para processar a informação, percebendo que Caroline esteve envolvida com eles o tempo todo sem meu conhecimento. Perguntei se era isso que ela estava fazendo na festa. Gabriela confirmou que Caroline esteve envolvida com 2 homens e vários outros, pedindo desculpas e assumindo que eu estava ciente da situação. Ela me tranquilizou dizendo que Caroline realmente me amava, ao que respondi sarcasticamente, expressando dúvidas sobre o amor dela. Gabriela sugeriu que eu subisse e trocasse de roupa, esperando que Caroline se controlasse com minha presença. Zombei da ideia, mas concordei subindo as escadas. Foi quando a vi com aqueles 2 homens. Apesar do meu profundo afeto por ela, achei a cena insuportável e resolvi confrontá-la. Ao descer as escadas, Caroline me cumprimentou ao chegar ao último degrau, questionando por que eu não estava com meu traje de banho
e se pretendia me juntar a eles na banheira de hidromassagem. Segurei seu braço, levei-a para uma sala próxima e fechei a porta firmemente atrás de nós, exigindo saber se ela algum dia pretendia me contar sobre nosso suposto casamento aberto. Contei o que Gabriela havia revelado e mostrei um vídeo no meu celular, exibindo-a com os dois homens na banheira de hidromassagem. Exigi uma explicação, questionando se suas intenções eram me humilhar ainda mais após me abandonar na festa. Caroline tentou minimizar a situação, insistindo que estavam apenas se divertindo, confessando ter praticado atos íntimos com eles e afirmando que não significava nada. Fiquei horrorizado, discordando veementemente e enfatizando a importância de suas ações. Tirei minha aliança de casamento e a coloquei na mão dela. Depois, retirei os anéis da mão esquerda dela. Ela questionou minhas ações e informei que achava seu comportamento repugnante, expressando meu profundo desprezo por ela. Desejei a ela um sarcástico Feliz Natal, informando-a dos meus planos de consultar um advogado de divórcio na segunda-feira e instruindo-a a não se preocupar em voltar para casa. Apesar de suas súplicas e declarações de amor, permaneci impassível, declarando minha indiferença e afirmando que seus desejos não importavam mais para mim. Deixei claro que estava ciente da verdade e entendia por que ela me impedia de acompanhá-la. Com um adeus final a Caroline, saí, deixando um dos homens incerto, que gritou para mim, questionando minha partida abrupta e elogiando Caroline. Respondi casualmente, indicando que ela agora era responsabilidade deles, e saí do apartamento de cobertura. Ao descer para o térreo, dirigi-me ao meu carro e fui para casa. Apesar das chamadas e mensagens persistentes de Caroline, ignorei suas tentativas de contato. Ao chegar em casa, apaguei suas mensagens e bloqueei seu número. Ao tirar meu smoking, peguei alguns sacos de lixo e comecei a coletar seus pertences, jogando-os nos sacos. Carreguei-os no carro dela, tirei-o da garagem, removi o controle do portão da garagem e mudei o código de acesso, garantindo que ela não pudesse reentrar na casa. Por volta das 2h45 da manhã, o cansaço pesava sobre mim. Colapsando na cama, adormeci profundamente de imediato. Na manhã seguinte, fui acordado pelo toque do telefone de casa. Atendi instintivamente dizendo "Alô", e era Caroline do outro lado, pedindo que eu fosse buscá-la. "Isso não é mais problema meu", respondi friamente. Ela implorou por uma conversa, mas mantive-me firme, insistindo que qualquer comunicação futura deveria ser feita pelo meu advogado. Informei-a que o carro dela estava no meu espaço de estacionamento, lotado com todos os seus pertences, e então desliguei. Apesar de ela ligar de volta imediatamente, desconectei o telefone de casa, sem desejo de enfrentá-la ou ouvir sua voz novamente. Voltei a colapsar na cama e adormeci novamente, reconectando o telefone quando finalmente acordei o suficiente para pensar com clareza naquela tarde. Olhei pela janela e notei que o carro dela não estava mais lá. Ótimo, pensei comigo mesmo. Talvez ela finalmente tenha entendido o recado. Recorri à internet e comecei a procurar um advogado de divórcio, educando-me sobre as leis de divórcio em nosso estado. Era um estado de propriedade comunitária, mas como não possuíamos bens imóveis, isso não complicaria as coisas. Sem filhos entre nós, o suporte infantil não seria um problema. Dado que ela ganhava tanto quanto, se não mais que eu, duvidava que haveria pensão alimentícia envolvida. Pesquisas adicionais revelaram que, embora a maioria dos divórcios em nosso estado fosse sem culpa,
havia uma provisão para registrar com base em motivos como infidelidade, crueldade ou abuso. Isso poderia tornar o processo de divórcio mais caro e demorado, mas eu não estava preocupado com isso. Após minha busca, anotei o número de Gonzales, advogada, com a intenção de ligar para ela na segunda-feira. Enquanto fazia anotações, meu celular tocou, exibindo um número desconhecido. Considerando que poderia ser Caroline ou qualquer outra pessoa, hesitei em atender. Uma voz feminina se apresentou como Gabriela e informou que Caroline estava ficando com ela por alguns dias. Afirmei minha decisão de prosseguir com o divórcio. Gabriela expressou preocupação por Caroline, descrevendo-a como transtornada, isolada em seu quarto e à beira de um colapso. Permaneci indiferente, afirmando que Caroline trouxe isso para si mesma. Gabriela perguntou sobre quaisquer sentimentos remanescentes que eu pudesse ter por Caroline. Ao que respondi com meus atuais sentimentos de ódio e nojo. Enfatizei a infidelidade de 1 ano de Caroline e sua audácia em me humilhar publicamente, concluindo que nosso relacionamento era irreparável. Gabriela mencionou o amor de Caroline por mim, mas encontrei sua afirmação com ceticismo, questionando as ações de Caroline antes de encerrar a chamada. Perguntei sobre o que aconteceu depois que saí e durante a estadia deles no apartamento de cobertura, buscando clareza. Gabriela reconheceu que todos se reuniram para consolar Caroline após minha partida, sugerindo que eu poderia ter tido uma noite agradável se tivesse ficado. Expressei descrença, questionando a integridade de pessoas como ela, e então me despedi, encerrando a chamada. Após terminar a ligação, notei 2 mensagens de texto de números desconhecidos que chegaram enquanto eu dormia. Ao verificar, descobri vídeos anexados a eles. Uma mensagem dizia: "Perdeu uma baita festa, mano." Reproduzi o vídeo e testemunhei Caroline envolvida em atividades íntimas com 3 homens no apartamento de cobertura, com Lucas e Henry sendo identificáveis. A terceira pessoa era desconhecida para mim. Um homem que não reconheci olhou para a câmera e comentou: "Que esposa gostosa você tem!" E com um sorriso debochado acrescentou: "Que pena que você não está aqui." O segundo vídeo era semelhante, exceto que Caroline exclamou para um dos homens: "É tão grande, me dá logo!" enquanto olhava para a câmera com um sorriso. Meu desprezo por ela só aumentou. Transferei os vídeos para meu PC e fiz uma cópia para o advogado. Considerei enviar os vídeos para todos os amigos e familiares dela, mas decidi não fazer isso, pelo menos por enquanto. As informações que obtive no site da Emma indicavam que eu precisava ter cuidado com a forma como reagia às ações dela. Qualquer resposta negativa da minha parte poderia facilmente prejudicar meu caso. Seu conselho ressoou comigo. Então optei por esperar. Durante o restante daquele dia e no dia seguinte, não ouvi nada de Caroline ou Gabriela, o que considerei um desenvolvimento positivo. Passei o resto do fim de semana eliminando a presença de Caroline do apartamento. Na segunda-feira, entrei em contato com meu chefe, explicando a situação e solicitando uma breve licença. Compreendendo o impacto emocional de tais circunstâncias, meu chefe, que também havia passado por um divórcio devido a um parceiro infiel, demonstrou empatia comigo. Entrei em contato imediatamente com o escritório de Emma e agendei uma consulta para aquela tarde. A caminho da consulta, visitei o banco para começar a desvincular Caroline de nossas contas conjuntas. Quitei nosso cartão de crédito conjunto e posteriormente o cancelei,
retirando metade dos nossos ativos para abrir uma nova conta apenas em meu nome. Durante a reunião com Emma, ela forneceu uma explicação detalhada das leis de divórcio em nosso estado. Ela propôs abrir um processo de alienação de afeto contra os empregadores de Caroline, apesar do resultado incerto. Dada a evidência que eu possuía, confiei a decisão sobre a entrega dos documentos legais a Emma. Optei por servi-los no escritório deles, com a intenção de que experimentassem uma fração da humilhação pública que me sujeitaram ao longo do último ano. Após finalizar os arranjos com Emma e pagar um adiantamento, voltei para casa. No caminho, recebi uma ligação de Gabriela. Hesitantemente, atendi. Ela sugeriu um encontro com Caroline naquela tarde, mas recusei, seguindo o conselho da minha advogada de manter distância. No entanto, Gabriela ofereceu as informações de contato de Caroline. Após consultar alguém, forneci os dados de Emma em vez disso. Apesar das tentativas de Gabriela de advogar por Caroline, rejeitei firmemente qualquer possibilidade de perdão, afirmando que Caroline poderia esperar os papéis do divórcio em breve. Após encerrar a ligação, fui para casa, fazendo uma breve parada para comprar um pacote de 8 cervejas e alguns maços de cigarros. Embora eu tivesse parado de fumar quando nos casamos, senti a necessidade de me envolver em algo para evitar comportamentos destrutivos. Ao voltar para casa, o telefone fixo tocou e, reconhecendo a voz como sendo de Lucas Russell, o empregador de minha esposa, respondi com uma saudação seca. Lucas falou em um tom mais profissional em comparação com a festa, reconhecendo meu aborrecimento com os eventos de sexta-feira. Ele alegou que presumiram que eu estava de acordo com as atividades de minha esposa nas reuniões da empresa. Questionei se ele sabia que ela era casada durante todo esse tempo, e ele admitiu que sim, mas explicou que Caroline disse a eles que tínhamos um casamento aberto, levando-os a acreditar que era aceitável. Apontei que ele nunca se preocupou em confirmar isso comigo e perguntei sobre os vídeos que me enviaram na sexta-feira à noite. Lucas admitiu que os vídeos foram ideia de Caroline e ofereceu um pedido de desculpas, expressando arrependimento pela situação. Ele perguntou se havia algo que pudesse fazer para reparar, e aproveitei a oportunidade para delinear meus termos. Mencionei minha intenção de tomar medidas legais contra ele, incluindo chutar suas bolas proverbiais até a próxima semana, após seu depoimento em tribunal, e processá-lo por alienação de afeto. Deixei claro que, se ele realmente quisesse fazer reparações, deveria aceitar meus termos sem argumentos. Ele perguntou se eu estava realmente considerando processá-los, ao que afirmei, enfatizando a violação de suas próprias cláusulas morais ao longo do último ano, levando à destruição do meu casamento. Ele descartou como diversão inofensiva, alegando que nunca pretenderam prejudicar meu casamento. Questionei suas expectativas, expressando descrença de que eu os elogiaria por suas ações. Ele implorou, sugerindo que poderíamos resolver a situação juntos e expressando preocupação de que o processo pudesse arruiná-los. Descartei suas preocupações como não sendo meu problema e encerrei a ligação, pegando uma cerveja antes de ir para a varanda fumar. Não ouvi falar deles até quarta-feira, quando foram notificados no escritório de Caroline. Gabriela expressou descrença nas minhas ações, insistindo que eu não dei a Caroline uma chance de se explicar e destacando sua atual humilhação. Permaneci indiferente, afirmando que não me importava com os sentimentos de Caroline depois do que ela fez e instruí Gabriela a não ligar novamente. Bati o telefone com força.
Poucos momentos depois, recebi outra ligação de um número que reconheci como sendo do escritório de Lucas. Atendi gritando e ele me insultou, ameaçando violência física. Ele me acusou de arruinar sua vida e jurou retaliar. Bati o telefone novamente e imediatamente liguei para Emma para informá-la da ameaça de Lucas. Ela disse: "Vou pedir uma ordem de restrição temporária contra Caroline e seus comparsas hoje. Certificarei-me de que você receba uma cópia da ordem, mas lembre-se do que eu disse. Não faça nada estúpido." "E se ele vier atrás de mim?" perguntei. "Certifique-se de ter testemunhas e não instigue nada", ela respondeu. Garanti a ela que entendia. Mais tarde, naquela tarde, houve uma batida na porta. Fiel à sua palavra, Emma havia enviado a ordem de restrição e um mensageiro acabara de entregar minha cópia. Querendo me precaver um pouco, comprei uma pequena câmera ativada por movimento para cobrir minha sala de estar, caso Lucas ou seus cúmplices pretendessem seguir com suas ameaças. Eu precisava de evidências e algum meio de proteção. As coisas permaneceram relativamente pacíficas pelo resto da semana, felizmente. Não ouvi nada de Gabriela, Caroline ou seus namorados até sábado à noite. Estava sentado na minha varanda tomando uma cerveja e fumando um cigarro quando ouvi a campainha seguida de batidas na porta. Rapidamente apaguei meu cigarro e fui para a sala de estar, espiando pelo olho mágico. Confirmei que era realmente Lucas, acompanhado por outra pessoa. Enquanto as batidas persistiam, ele gritava para que eu abrisse, acusando-me de violar uma ordem de restrição. Calmamente, informei que estava chamando a polícia, mas ele protestou veementemente, exigindo que eu abrisse a porta. Ignorando suas exigências, disquei para os serviços de emergência. Ao conectar com o operador, relatei a situação que se desenrolava na minha porta. O operador me assegurou que haviam recebido várias chamadas da minha área e despacharam viaturas para minha localização. Aconselharam-me a não abrir a porta até a chegada dos policiais e agradeci antes de encerrar a ligação. As batidas continuaram e me preparei, segurando o taco com mais força, imaginando se Lucas pretendia arrombar a porta. Momentos depois, ouvi uma comoção. Espiando pelo olho mágico novamente, testemunhei 2 grandes policiais apreendendo Lucas e seu companheiro, colocando algemas neles. Após a confusão se acalmar, houve uma batida na minha porta. Cautelosamente abria, e o policial se identificou como sendo da polícia. Entreguei-lhes uma cópia da minha ordem de restrição. Após lê-la, o policial falou pelo rádio e me informou que levaria Lucas e seu companheiro para a delegacia por aquela noite. Expliquei meu lado da história, e o policial me agradeceu pela cooperação, expressando confiança de que Lucas não me incomodaria por um tempo. Quando eles saíram, tranquei a porta e voltei para a varanda, abrindo uma cerveja nova. A notícia da prisão de Lucas virou manchete no dia seguinte, com o título CEO de Fundo de Investimento Preso. Nos dias seguintes, artigos revelaram que vários clientes estavam deixando a Air Funds devido ao envolvimento da empresa na destruição de casamentos de funcionários, impactando seus resultados financeiros. Pensei, ótimo. Ao voltar ao trabalho na segunda-feira seguinte, foi desafiador, mas consegui realizar algum trabalho. Após cerca de 3 semanas sem contato, recebi uma ligação de Emma. Ela me cumprimentou calorosamente e perguntou como eu estava lidando com a situação. Respondi que estava indo tão bem quanto poderia se esperar. Emma me informou que Caroline havia contratado um advogado e eles solicitaram ao tribunal aconselhamento matrimonial. O juiz concordou, ordenando 6 sessões a partir daquela semana.
Perguntei se eles poderiam obrigar o aconselhamento matrimonial, e Emma confirmou que sim. Ela me aconselhou a comparecer, explicando que não aparecer poderia resultar em desacato ao tribunal e até prisão. Relutantemente concordei, expressando minha relutância em me reconciliar com Caroline. Emma entendeu, mas enfatizou a importância da minha presença. Ela mencionou que, se o conselheiro percebesse que não havia esperança de reconciliação, isso informaria o juiz. Perguntei se havia mais alguma coisa, e Emma revelou que o advogado de Caroline informou que ela estava grávida. Frustrado com a perspectiva de esperar mais 8 ou 9 meses para qualquer ação legal, expressei minha frustração. Emma confirmou esse atraso, acrescentando que se o filho fosse meu, eu seria obrigado a pagar pensão alimentícia. Em uma nota um pouco positiva, ela me informou que o juiz aprovou uma separação legal até que Caroline desse à luz. Comentei sarcasticamente e Emma forneceu o endereço do conselheiro, desejando-me sorte. Resolvi deixar minha posição inequivocamente clara. Não havia chance de reconciliação com a traidora. Ao chegar ao escritório do conselheiro, fui rapidamente conduzido para dentro. Uma mulher um pouco mais velha me olhou por cima dos óculos enquanto Caroline estava sentada à sua frente, parecendo um tanto deprimida no sofá de 2 lugares. Não consegui afastar a sensação ominosa que se instalava. A conselheira doutora Charlotte Robinson apresentou-se e gesticulou para que eu me sentasse. Escolhi uma cadeira de madeira menor posicionada em um ângulo de 55 unda em relação ao sofá ao lado de Caroline. Expressei minha relutância em estar presente, ao que a doutora Robinson reconheceu, mas expressou gratidão pela minha presença. Ela então se virou para Caroline, perguntando sobre suas esperanças para as sessões. Caroline expressou seu desejo de se reunir comigo, citando a chegada iminente do bebê e o desejo de sermos uma família. Não consegui evitar uma risada de desprezo, e a doutora Robinson redirecionou sua atenção para mim, perguntando sobre minhas expectativas. Reiterei que a reconciliação estava fora de questão, especialmente considerando a traição. Notando a reação de Caroline às minhas palavras, a doutora Charlotte assentiu, reconhecendo minha posição. Ela então perguntou se eu consideraria isso pelo bem da criança. Enfatizei meu ceticismo sobre a paternidade, mas afirmei meu compromisso de apoiar a criança se fosse comprovadamente minha. No entanto, declarei firmemente que a reconciliação com Caroline estava fora de questão. Em resposta à sua pergunta persistente sobre o bem-estar da criança, tirei meu celular e mostrei à doutora Charlotte os vídeos que me foram enviados, esperando ilustrar a profundidade da traição. Após assistir aos vídeos, a doutora Charlotte pareceu visivelmente enojada. Ao guardar meu celular, não consegui evitar comentar sobre seu estado civil. Questionei como ela se sentiria se os papéis fossem invertidos, se fosse o marido dela nesses vídeos, enfatizando a traição contínua ao longo de um ano, mesmo na frente dela. No entanto, ela insistiu que o foco deveria ser em nós e na criança que estava por vir. Lembrei à doutora Charlotte que Caroline tinha uma criança a considerar, expressando minhas dúvidas sobre a paternidade e minha necessidade de respostas de Caroline. Após um momento de consideração, a doutora Charlotte assentiu e sugeriu que Caroline me desse algumas explicações. Caroline, olhando para baixo e parecendo envergonhada, finalmente encontrou meu olhar e concordou em fornecer respostas. A doutora Charlotte então me deu a palavra e me voltei para Caroline. Perguntei se ela sabia o que ia acontecer na noite da festa, e ela confirmou. Insisti
questionando se esse era o verdadeiro motivo pelo qual ela não queria que eu fosse. E ela admitiu. Refletindo sobre a provação, acusei-os de planejarem me humilhar, ao que Caroline relutantemente concordou. Continuei minha linha de questionamento, perguntando se a intenção era me humilhar ainda mais na casa de Lucas, e ela confirmou, parecendo envergonhada. Então questionei Caroline sobre a duração de seu envolvimento com os outros homens, ao que ela admitiu que vinha acontecendo desde que ela entrou na empresa. Perplexo, perguntei o motivo de suas ações, ao que ela respondeu casualmente que gostava disso, achando divertido, travesso e excitante, fazendo-a se sentir desejada. Quando perguntei sobre o número de homens com quem ela esteve, exceto eu, ela mencionou despreocupadamente cerca de 3 ou 4 dúzias. Fiquei atônito com a revelação, enfatizando os riscos potenciais de contrair doenças venéreas. Exigi saber se ela sabia quem era o pai da criança que estava carregando, ao que ela admitiu incerteza. Confrontei sua expectativa de que eu criasse e apoiasse financeiramente a criança, criticando-a e expressando que não a amava mais. Minha raiva era palpável e cheguei a desejar um resultado negativo. Caroline e os outros pareceram surpresos com minhas palavras, e Caroline estava à beira das lágrimas. No entanto, minha raiva permaneceu inflexível enquanto tentava infligir mais dor emocional. Percebendo a tensão crescente, Charlotte interveio, sinalizando que eu havia deixado meu ponto claro. Apesar de sua tentativa de amenizar a situação, rejeitei a noção de que estava descartando 5 bons anos de casamento, atribuindo a ruptura à infidelidade de Caroline. Contestei veementemente a caracterização de nosso casamento como 5 bons anos, enfatizando que o último ano carecia de autenticidade, especialmente após a admissão de Caroline de envolvimento com 35 a 40 homens e sua incerteza sobre a paternidade de seu filho. Com a sessão chegando ao fim, Charlotte anunciou sua intenção de realizar sessões individuais com cada um de nós antes de determinar os próximos passos. Marcamos nossos compromissos para a semana seguinte e saímos do consultório. Ignorando as chamadas de Caroline, dirigi-me ao meu carro, observando-a soluçando atrás do volante enquanto eu partia. Uma sensação de satisfação me invadiu, considerando justo que ela experimentasse alguma dor emocional. Mais tarde, naquela noite, recebi uma ligação furiosa de Gabriela, culpando-me pela condição de Caroline. Ela informou que Caroline foi internada devido a um incidente e me acusou de maltratá-la. Defendi-me, afirmando que apenas falei a verdade, contrastando com as ações de Caroline ao longo do último ano. Gabriela questionou minha aparente falta de preocupação com o bem-estar de Caroline, ao que respondi indiferentemente, sendo rotulado como uma pessoa sem coração. Gabriela enfatizou que eu deveria pelo menos fornecer informações do seguro, lembrando-me que Caroline ainda era legalmente minha esposa e que eu seria responsável pelas contas. Após um breve momento de reflexão, decidi visitar Caroline no hospital, reconhecendo as informações que Emma havia compartilhado anteriormente. Gabriela forneceu os detalhes do quarto e, ao chegar, aproximei-me da enfermeira, fornecendo as informações do seguro e discutindo brevemente a condição de Caroline com o médico. Curioso sobre a causa do incidente, perguntei ao médico, que explicou as complexidades das gestações, deixando a causa específica incerta. Querendo entender a linha do tempo da gravidez, descobri que Caroline estava com aproximadamente 8 ou 9 semanas, deixando aberta a possibilidade de que a criança pudesse ser minha. No entanto, considerei isso irrelevante,
vendo o incidente como uma oportunidade para prosseguir com o divórcio. Após receber garantias do médico sobre o bem-estar de Caroline, entrei em seu quarto e a encontrei angustiada, com lágrimas brilhando em seus olhos. Gabriela estava ao pé da cama, com um desagrado evidente, mas um olhar meu a fez recuar do quarto. Enfrentando Caroline, reconheci a finalidade de nosso relacionamento. Ela questionou a profundidade do meu ódio por ela, e admiti que naquele momento ele havia diminuído um pouco. No entanto, deixei claro que a reconciliação estava fora de questão, mesmo com a quebra de confiança que ela demonstrou. Expressando minha frustração, relatei como cada ida dela ao mercado me deixava questionando suas interações com os caixas. Confrontei-a sobre o desrespeito repentino, lembrando-a do tratamento excepcional que ela recebeu de mim ao longo de nossos anos juntos. Ela reconheceu meu papel como um marido e amante dedicado, mas alegou que sucumbiu à influência de outros, que normalizaram tal comportamento para casais casados. Descartei sua explicação, enfatizando a inevitabilidade do divórcio e a futilidade de salvar o relacionamento. Em uma aceitação chorosa, ela concordou em informar seu advogado no dia seguinte. Externamente, esclareci que quaisquer esperanças de amizade eram irreais, apesar de suas desculpas. Permaneci resoluto na minha decisão de terminar o casamento. Com um olhar final, disse: "Adeus, Caroline", enquanto começava a sair do quarto. Enquanto me afastava, seus choros ecoavam atrás de mim. Que pena, pensei, sentindo uma sensação de alívio. Alguns dias depois, Emma me ligou, confirmando que Caroline havia abandonado todas as objeções ao divórcio. O relatório de Charlotte ecoou a impossibilidade de reconciliação, recomendando gerenciamento de raiva para mim, enquanto o juiz compartilhava um sentimento semelhante, mas parou antes de torná-lo uma ordem judicial. Emma conseguiu com sucesso acordos com a Air Funds, Lucas e Henry. Cerca de um mês depois, ela me entregou o maior cheque que eu já tinha visto. "Isso menos minha taxa, é claro", ela observou. "Certamente", respondi. Depositei o cheque e segui em frente, deixando para trás o caos da Air Funds, ou, como eu frequentemente pensava, Sodoma e Gomorra, enquanto fechava suas portas aproximadamente 4 meses depois. A queda da empresa devido a escândalos financeiros tornou-se evidente à medida que os clientes perdiam a confiança em sua integridade. Pensei cinicamente comigo mesmo sobre os motivos de seu ceticismo repentino. Lucas e Henry mantiveram um perfil baixo após sua passagem pela prisão do condado, ansiosos para evitar mais problemas. Suas reputações foram manchadas, levando-os a se mudarem para a costa oeste para um novo começo. Caroline e Gabriela se encontraram compartilhando um apartamento, trabalhando em empregos numa loja de varejo em um shopping. Embora eu as encontrasse ocasionalmente, escolhi ignorar sua presença, seguindo em frente com minha vida. Permanecendo solteiro, aventurei-me no mundo dos encontros casuais pelos próximos 2 anos. Eventualmente, cruzei caminhos com Scarlett Williams, uma recém-divorciada, e começamos uma jornada lenta e deliberada de nos conhecermos. Ambos havíamos sofrido a dor da infidelidade em nossos casamentos anteriores. Sensível ao seu passado doloroso, fiz questão de oferecer todo o apoio que ela precisava nas fases iniciais. Nosso tempo juntos consistia principalmente de conversas sinceras e saídas agradáveis para jantar e filmes. Reconhecendo sua vulnerabilidade, tomei a iniciativa de realizar gestos reconfortantes, como segurar as mãos e passeios tranquilos no parque. Apesar de me sentir atraído por ela,
Optei por deixar Scarlett tomar a iniciativa em nosso relacionamento em desenvolvimento. Após um jantar encantador em seu apartamento, ela me fixou com um olhar curioso, questionando se eu a achava atraente. Com um sorriso, assegurei-a da minha admiração, enfatizando que ia além da mera aparência física. Intrigada pela minha falta de iniciativa, ela perguntou de forma provocadora se eu preferia garotas. Minha resposta não deixou margem para dúvidas. Sim, amigos, adoraria ouvir seus pensamentos sobre essa história. Compartilhem seus comentários abaixo.